sempre um mal passado. Olha, Joel, Sérgio, obrigado por estarem aqui comigo hoje, no Mal Passado. Agradeço a vossa disponibilidade. Gostava que, em primeiro lugar, vocês fizessem aqui uma pequena introdução sobre o vosso percurso na área da restauração, como é que iniciaram. Contem um bocadinho, falem um bocadinho sobre a vossa história. Muito bem. Antes de mais, obrigado nós pelo convite para participar no teu podcast. Ahm, Como é que nós começamos na restauração? Bem, nós vimos, historicamente, os nossos pais tiveram sempre negócios e, por exemplo, o Sérgio passou alguns natais a fazer bolo rei e eu e a mulher servia umas natas e uns cafés. Pronto, desde pequenos estávamos expostos ao trabalho da restauração. A minha entrada é muito interessante. Eu estava na faculdade, a passear os livros e o meu irmão, na altura, hum, foi para o Lais de Guia. E então eu fui para lá fazer um trabalho, ele disse, eu tenho um irmão, podia vir para aqui e tal, mas fui para lá fazer um trabalho de verão. Isto de restauração, porque nós antes tínhamos estado no Hotel Ipanema Porto. Pronto, e eu fui para lá, o Sérgio já estava lá nas mesas, eu fui para lá fazer um verão, depois fui fazer outro e depois fui ficando e nós tivemos no Lais de Guia, o Sérgio, que é 15 anos. 14 anos, não és E eu tive 12. Foi uma grande escola, uma esplanada de praia, de Matosinhos, uma das mais conhecidas. Eram duas até, né, que era o Vais Guia e a Praia de Titã. Pronto, começamos aí e depois mais uma vez, porque isto é quase lugar comum, o Sérgio vai abrindo as portas e depois eu vou entrando, porque acontece exatamente o mesmo a seguir. Ele tem uma proposta de uma multinacional americana, a Steak and Shake, e vai para lá criar a célula de gestão de um restaurante do Porto. Já se tinha abrir Almada, Montijo, não é? já, E já depois, tinha a ver com o Tijo e a abrir Almada, naquela... e depois o Sérgio tinha que fazer uma equipa, disse, pá, devias vir connosco, e eu disse, não, esquece, estou bem aqui, estava a sair de uma negociação salarial há pouco tempo, quero trabalhar das 9 às 6, eu não vou entrar numa aventura dessas. Mas ele disse, está bem, então vejo na mesma entrevista e depois não ficas connosco e tal. E esta entrevista também tem muita piada, porque eu estou na sala, no que é o escritório da mulher do meu irmão, e vejo N candidatos passar. Eu estou lá desde o início, imagina que era às 3 da tarde, e eu estou sentado, só vejo gente a passar. Então, ninguém me vai chamar. 3, 4, 5. Vejo eles a começar a fechar as cortinas e eu sentado à espera deles, que forçaram-me a ir lá a uma entrevista. Eu a fechar as cortinas, eu ali à espera. Então, não, bora, a tua entrevista é no café. Descemos ao café de baixo, eu estou, então, vocês fazem uma entrevista no café, e esse Vasco, que era um falante excepcional e alguém que trabalhava muito bem pessoas, disse-me, opá, nós de ti não precisamos saber nada, o teu irmão já disse que eras tu que tinhas que vir para a equipa e nós queremos muito contar contigo. E eu comecei logo com resistências, opá, mas eu não vou deixar a empresa e eu não posso ir para porque eles tinham uma formação grande de 2 meses ou 3 meses. Então foi uma cilada, ao Sérgio, basicamente. Sim. E eu disse, não vou porque eu não posso ir para a formação agora, não vou deixar a minha equipa, nem vou deixar os meus patrões nesta altura. E esse Vasco disse, pá, vou ligar, porque aquilo tinha formação internacional, vinham uns espanhóis, vou ligar para lá, tu vais entrar na formação à frente. Se eles não quiserem, não entra. Ele depois era assim muito espirituoso. Se não disser, nem se abre restaurante nenhum. Se tu não fores, não se abre restaurante. Era assim e pronto, o que é que ele fez? Fez-me sentir querido, fez-me sentir que eles queriam que eu estivesse no projeto. Prontos, e fomos para a Steak and Shake. Tivemos lá, fomos a Almada, Montijo, depois Porto, um mega projeto no Porto, e depois ainda fui abrir Braga. Prontos, nós queríamos abrir um restaurante. Tínhamos lá também levamos para lá uma amiga nossa, começou a trabalhar connosco com 15 anos, levámos-la connosco para a Steak and Shake, e quando surgiu a oportunidade, nós éramos clientes aqui, quando surgiu a oportunidade deste restaurante, e aí foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa, não é? Porque foi sempre ele que foi, porque eu conhecia o dono e eu disse, pai, eu quero abrir um restaurante na praia, ele na altura tinha muita vontade de vender e nós acabámos, nem tínhamos ideia de comprar este, acabámos por comprar este. E a sociedade original, éramos 3, era eu, o Sérgio e a Cláudia, que é essa nossa amiga, né? Ela é casada com um grande amigo meu, que veio connosco, abraçou este projeto e saiu há 2 anos, 2 anos, Sim. pura e simplesmente por uma questão familiar. Ela já tem 3 filhos, nós sabemos que uma restauração é difícil, ela continua a ser nossa amiga, nós somos família,
mas ela quis sair e quis também seguir a vida dela. Pronto, e encontramos aqui há 8 anos. Então, basicamente, vocês estiveram sempre juntos, na maior parte dos negócios, ou pelo menos em todos os negócios da restauração, trabalharam sempre em conjunto. Tivemos essa felicidade. Na altura da faculdade por exemplo, trabalhei no Stardal Café e o Joel também ainda trabalhou numa pizzaria, mas eram aqueles trabalhos mais temporários. Depois, a nível de operação, sei lá, muita coisa aprendemos no Ais de Guia, no Titã, mesmo assim, e é o espaço em que trabalhei que gostei mais, tirando aqui o nosso restaurante. Depois na Steak and Shake também foi muito interessante, fomos aprender coisas diferentes, fomos lidar com realidades diferentes, também aprendemos muito e, É um pronto. franchising, não é? Um franchising já tem processos Os processos são diferentes, e pronto, isso deu-nos Claro, eu acredito que no caso do franchising vocês tenham aprendido a olhar para o negócio de outra forma, porque eles trabalham muito bem essa questão dos processos e da marca, trabalham de uma forma diferente de um restaurante convencional. As equipas também eram grandes lá, eram equipas grandes, eram equipas pequenas, eras tu que estavas responsável pela gestão das Começou equipas? no Porto, começou gigante. A equipa de gestão eram 4 pessoas e eram 30 e picos funcionários. Sim, era uma equipa muito grande. Também, portanto, era bastante grande, portanto, tinha 3 andares e sim, a equipa era gigantesca. Mas reduziu bastante. Sim. Nós também fomos, bem, em abono da verdade, nós também fomos aprender muito como não fazer, porque eles também percebiam muito pouco de algumas coisas. Primeiro, pessoas. Tivemos desafios grandes. Quando fomos abrir Isso foi aqui em altura? Em que ano? há 8, 9, 10, 11, 12 anos, há 12 anos. Já há 12 anos atrás já havia problemas com equipas, dificuldades com os recursos humanos. Isso já era um problema naquela altura, não é uma coisa só recente, que hoje em dia ouve-se muitos restaurantes a queixarem-se da parte da gestão de recursos humanos, mas já nessa altura vocês sentiam Sim, essa dificuldade. sim. Bem, vamos lá ver uma coisa. Nós não sentimos uma dificuldade muito grande com os recursos humanos. Nós fomos fazendo mal primeiro, porque também fomos chefes prepotentes, impositivos e que só viam um caminho, e isso trouxe-nos desafios em equipas com falta de autonomia. Vimos fazer mal e percebemos, ok, não é por aqui, e achamos que se somos bons em alguma coisa hoje, eu costumo dizer que poderíamos ser melhores a lidar com pessoas do que a fazer francesinhas. Isso para nós é importante. Hum, para teres uma ideia, a média de retenção aqui, nós não devemos, temos um colaborador novo, que está cá há 1 ano, para nós um colaborador novo está cá há 1 ano, nós não devemos ter nenhum colaborador a seguir a ele com menos de 4 anos de casa. Porque nós fomos vendo, e isto para ir à Steak and Shake, para teres uma ideia, eles faziam os horários sem ser com as pessoas, faziam os horários fechados dentro do escritório. E nós fazemos horários com as pessoas, porque há pessoas que têm filhos e preferem trabalhar de dia, porque há pessoas que andam na faculdade de manhã e preferem trabalhar à noite, há pessoas que preferem part-time, há pessoas que têm. Isto só para falar em horários. E depois, se tu vês os funcionários todos como iguais, aquela ideia de tem que ser igual para todos, nunca vai funcionar. Nós somos todos diferentes. Há pessoas que têm mais capacidade de sacrifício, há pessoas que conseguem até se calhar, eu precisava de ganhar mais umas horas, outros, se tu os tiras do conforto deles, eles privilegiam a parte social. Eu acho que a maior parte dos empresários da restauração não pensa que o negócio, a equipa é de todos, mas o negócio é só deles. O negócio não é da equipa. A equipa entra aqui, no final do dia, eles saem daqui, eles não têm que pensar no restaurante. Eles não têm que receber mensagens do WhatsApp quando estão fora de turno. Nós não temos que te ligar porque faltou uma coisa. Ontem não fizeste isto, não fizeste aquilo. Na Steak and Shake nós começamos a usar uma frase. Aqui não temos assim uma frase, mas nós dizíamos sempre isto. Pessoal, no fim do dia são só hambúrgueres. E hoje parece que os empresários querem passar o vestir da camisola deles, né, os desafios deles, o risco deles, para a equipa. E isto pode trazer um desequilíbrio que é,
por um lado, a equipa, deixares que a equipa não se preocupe com o restaurante, e isso é mau, mas se tu fizeres as coisas da maneira que nós achamos que é a certa, as pessoas ficam comprometidas contigo. Mas ainda tu achas que não deve haver uma responsabilização? Acho que deve haver. E exigência. O que deve haver é, para já, uma das coisas mais difíceis de fazer, que eu acho mais difíceis de fazer, é falar eu para ti e tu para mim. Quando eu falo de alguma coisa que não é do restaurante, eu sou o Joel só. E quando eu falo de alguma coisa do restaurante, ninguém grita cá dentro. Ok? Ninguém fala baixo. Também não é. É outra coisa que nós vemos muito em restauração, a cultura do silêncio, das pessoas quando estão chateadas não falarem. Não, nós somos enérgicos, conversamos, falamos, debatemos uns com os outros, mas somos seres humanos uns e outros. E temos sempre que ter esse respeito. Mas há procedimentos para cumprir e nós temos que ser exigentes. Mas depois também, se eles sentirem que o retorno da operação, que a operação se torna mais aliviada se os procedimentos forem cumpridos, que quando têm, nós muitas vezes acontece isto, olha, ó Bia, esta semana tenho um horário difícil para ti, compenso-te para a outra semana, podes fazer desta maneira, e eles estão tão, sabem tão ser verdade que isso vai acontecer. Quando eles quiserem ir um fim de semana porque têm um casamento, ou quando quiserem marcar férias em julho e em agosto, nós marcamos férias em julho e agosto. Que isso tem retorno. Quando pedem há uma folha ali que tenha o pedido de folgas. Os funcionários podem decidir quando é que querem estar de folga. E essa folga pode ser fim de semana, como é óbvio. Como eles se entendem como uma equipa, sabem que não pode ser o mesmo todos os domingos. Claro. Isso custa dinheiro? Eventualmente. Nós podíamos ganhar mais dinheiro de outra maneira? Se calhar sim. Mas o propósito de termos uma equipa, de podermos, por exemplo, não estar cá às vezes, ou de sentirmos que alguém quer estar connosco, isso é impagável. Sim, mas eu queria pegar ali numa palavra que tu disseste, numa frase que foi vestir a camisola. Que às vezes o dono do restaurante quer que o funcionário vista a camisola, mas não é. O que tu queres dizer é, não pode é vestir a camisola, não podemos é querer que ele vista a camisola da mesma forma que nós a vestimos, nós empresários. Mas Isso é, achas que não deve vestir a camisola, que não deve eu acho que deve vestir a camisola. Agora, é preciso perceber o que é que um empresário entende por vestir a camisola. A maior parte dos empresários que eu tenho visto, o vestir a camisola é trabalhares mais 3 horinhas ou 4, trocarem a tua vida num dia para o outro e tu tens que vir, fazeres operações que são fora da tua zona de conforto e para as quais não tens formação, e quando vêm os clientes vale tudo e a tua prioridade é o restaurante. O vestir a camisola de alguns empresários é dizer ao funcionário a tua prioridade é o restaurante, e não é. O restaurante só é a prioridade do empresário. Normalmente a prioridade do funcionário é a vida dele, os projetos dele, aquilo que ele quer fazer. E o que nós encaramos de vestir a camisola é, ninguém fica triste, nós dizemos sempre isto. A pior coisa que nos podem fazer é um funcionário ficar triste por estarmos cheios. Ok? Isso nós não aceitamos. Porque eles sabem que o retorno do restaurante é o retorno deles e que nós tentamos cada vez mais que isso seja aplicado. Toda a gente ri e sorri cá dentro quando nós estamos cheios. Os momentos mais difíceis de gerir são os momentos até de tédio, de... estão mais vazios, o Sim. pessoal nem sabe muito bem o que é que há de fazer. Sim, mas é preciso primeiro entregar confiança às pessoas para depois elas confiarem em nós. Claro. Então, e Sérgio, pegando aqui neste assunto das pessoas, que eu já vi que o assunto está montado a falar de pessoas, normalmente é uma dificuldade que nós temos em encontrar restaurantes que queiram falar sobre pessoas. Quais é que são os vossos critérios de seleção, por exemplo, de um funcionário? Como é que vocês definem quem é que está elegível para estar Há aqui? uma coisa que nunca é critério principal e, por incrível que pareça, é a experiência. Nós nunca nos baseamos na experiência do funcionário. Há coisas que nós podemos ensinar, não é só nós, a nossa equipa, podemos ensinar ao funcionário. Agora, o que nós procuramos é pessoas com caráter, pessoas íntegras, que achamos que vão integrar bem a nossa equipa. E depois, normalmente as pessoas quando vêm com um tempo de experiência, não é? E mesmo a nossa equipa dá-nos o feedback de como é que aquela pessoa, e nós também nos apercebemos, entrou na equipa ou não. Isso para nós é o principal, que seja uma mais-valia, porque às vezes uma equipa que é
muito boa e que se não vêm a trabalhar juntos, basta vir um que destabilize e que não tenha os mesmos procedimentos, então as coisas podem complicar. Então, para nós é muito importante que as pessoas mostrem caráter, que sejam íntegras e que estejam preparadas para aprender e trabalhar em equipa. Isso para nós é o principal. Nunca, raramente procuramos alguém com experiência a Cada vez fazer menos, isto cada vez menos. ou fazer aquilo outro. É difícil noutras imagina, há restaurantes em que não é impossível tu não teres um chefe, não é? Nós também temos o benefício de a nossa tarefa, a nossa operação ser fresca, mas simples. Nós não estamos a falar de fazer francesinhas, não tem não é? O molho tem o seu saber, todas as coisas têm o seu saber, mas não estamos a falar e tecnicamente é uma operação simples. Pegar aqui num gancho do Sérgio, nós tivemos aqui, não vou falar em nomes, nós temos aqui um funcionário que esteve aqui há pouco tempo, estava cá uma semana. Operacionalmente era excelente, disponível, até disse que vinha nas folgas limpar isto. Ao fim de, não sei se durou 15 dias eu chamei e disse: "Epá, não te entregas do nosso perfil. Não és a pessoa que nós queremos Mas connosco." vocês têm esses valores bem definidos, sabem quais é que são os valores exatos. Certo, sim, Tem. sabemos, sim. Sim, Sim. está exposto a Está documentado. sim, Isso é muito importante. mas também há coisas de sensibilidade. Este colaborador foi coisas simples, foi se tu viras as costas ele, come, pega em coisas sem pedir, faz coisas na calada, não dá para nós. Nenhum funcionário vem à nossa beira e diz: "Opá, estou com fome, sabe comer qualquer coisa", ninguém vai ficar sem comer. Mas alguém fazer algo nas nossas costas, quando há padrões, não é aceitável. Então às vezes é uma questão de nós queremos muito confiar na nossa equipa, como é óbvio temos mecanismos de controle, não é? Porque não somos naivos, não estamos aqui a uma das bases deste restaurante, por exemplo, é um funcionário que trabalhou connosco num hotel de Ipanema Porto há 30 e há 30 anos, não, 20, Foi contigo, há 25, foi depois contigo. tu entraste depois, há 25 anos, é um grande amigo meu. Hum, opá, e se diz assim, qual é a característica principal do Ruka? É o nível de confiança que nós temos nele. Não é o melhor técnico, eventualmente, é muito simpático, toda a gente gosta dele, certo? Mas tem o perfil de olhar para um restaurante, eu não quero que ele olhe para o restaurante como se fosse dele, quero que ele olhe para o restaurante como se fosse nosso e o proteja. Às vezes há pequenas coisas que fazem a diferença. Tu não consegues fazer uma coisa na nossa cozinha errada porque sabes que quem está ao teu lado vai dizer: "Opá, Vai não dizer, vamos fazer isso." E dá trabalho isso. E não é nem com champanhe. Não penso que está aqui, isto é tudo harmónico. Há dias cansativos, há dias em que um se passa. Diz: "Opá, não dá. Precisamos de." Já aconteceu, por exemplo: "Opá, precisamos de mais gente", não sei o quê, pessoal. Não é possível. Foi hoje, amanhã, se tiver chuva, temos. Não temos ninguém. Pois. Mas a sério, por exemplo, aceitamos que eles nos abordem por coisas que não estão certas. Mas é engraçado, eu vejo aqui, comparando aqui com a minha situação de agência, eu também noto muito isso. Eu tinha muita dificuldade na parte da contratação e depois de ter definido os valores serem muito claros e muito óbvios, comecei a perceber que nós devemos de promover as pessoas pelos valores, devemos utilizar os valores para promover as pessoas, para despedir as pessoas ou para as contratar. E facilitou muito a minha organização interna e também notei uma melhoria significativa na equipa. Não é que as outras pessoas não fossem competentes, porque eu tive excelentes profissionais connosco no passado, mas realmente faltavam ali algumas características no caráter que agora eu sinto que a minha equipa tem. E sinto que faz mesmo toda a diferença quando nós olhamos e escolhemos a equipa olhando para os valores que nós definimos que devem existir na empresa. E eu já reparei que vocês também são muito metódicos. Eu acredito que vocês tenham eu falei com vocês já há bocado, convosco há bocado, e vocês até me disseram que tinham um organograma criado, isso é extremamente raro na restauração, e se passa logo uma mensagem de organização extrema. Eu também acredito que isso, quando vocês estão a contratar, também passa uma imagem completamente diferente ao funcionário que está a concorrer ao lugar, Isto, ou isto só passa depois, para teres
muita nós vimos num caminho, não é? Nós estamos cá há 8 anos, hum, e não foi sempre assim e nem sequer está tudo feito. Por exemplo, o organograma é uma das coisas que está feita, está pronta, mas a equipa ainda não tem acesso 100% a ele. Ok, é mais interno. Não, ainda não é, porque nós ainda não o temos, nós já definimos os postos, já definimos as responsabilidades, nós promovemos 2 pessoas responsáveis há pouco tempo que estamos a formar, e o caminho é ter esse organograma organizado para toda a equipe, mas ele existe, mas ainda nem sequer está exposto. E nós fizemos um caminho, hum, nós somos metódicos, eu não sei se nós somos metódicos. São, Nós temos já nós percebi. temos nós temos uma necessidade de estar sempre ativo, estar sempre, a pensar em como padronizar, procedimentos, porque naturalmente não somos assim. Então nós precisamos de ter alguns padrões e vamos entregando isso à equipa, mas há muita criatividade aqui, muita criatividade. Por exemplo, tratar pessoas, às vezes é preciso ser criativo porque as pessoas não são todas iguais. Claro. E estamos aqui e estamos agora no caminho de total definição daquilo que queremos e somos e padronizar cada vez mais. Porque essa ideia nós também começamos de uma maneira difícil, não é? Nós começamos com um restaurante que não era nosso e que não tinha um nome que nós nem no nome pensamos. E então a procura de identidade, se calhar só nos últimos 2, 3 anos, é que a identidade do restaurante e da maneira de nós gerirmos o restaurante no dia a dia se ligou mais a nós. Há também um tempo de aprendizagem, há também um tempo de estudo e há um tempo de tentar aplicar coisas e muitas delas não são quem tu és. E é difícil encontrar um modelo que se adapte a ti sem nuances. E nós estamos nesse caminho. Estamos no caminho de cada vez mais sabermos o que queremos e sabemos para onde queremos levar a equipa. Isso é muito importante. Há coisas que nós gostávamos de fazer, gostávamos de lhe dar ainda melhores condições, de lhes poder pagar ainda mais, ah, mas é o que é. É um trabalho que vem com a evolução do restaurante é uma coisa que isto está na nossa cabeça, acho que é uma coisa que o pensar que isto pode ser melhor para todos, tentamos passá-lo também à equipa, e isso é um esforço sério, não é? Diário. Sim, porque nós, bem, há várias, eh, conheço vários empresários que começaram de maneira diferente, por exemplo, o pessoal que começou com muito financiamento e que se calhar as coisas correram mal porque não tinham know-how, pessoal que começou com algum apoio, no nosso caso, nós começamos sem nada. Nós não tínhamos sequer, nós pedimos um financiamento na altura de 30.000 euros para termos dinheiro para podermos pagar as primeiras prestações e termos, e atenção, porque o restaurante trabalhava bem. Porque foi assim uma coisa que apareceu imediatamente. E 3 anos depois, uma pandemia, não é? Estamos a falar isto, mas eu costumo dizer que tivemos um curso de caos intensivo, assim, imediato. E depois tínhamos aqui 10 pessoas infelizmente não precisamos de despedir ninguém na altura, mas foi um desafio muito grande. Ainda hoje estamos a pagar a fatura de todo o financiamento que precisaste naquela altura. Agora o restaurante foi sempre crescendo, o restaurante foi sempre, se calhar não libertou o suficiente para, por exemplo, ser mais moderno ou se também podemos ter tomado algumas decisões erradas, mas nós vimos sempre neste, há uma expressão inglesa que acho que personifica melhor o que eu quero dizer. Nós vimos sempre neste struggle, percebes? E então, mas também se calhar isso é que nos liga, é que também liga a nossa equipa, porque eles sabem que nós não estamos, ok, isto já aliviou mais um bocadinho e o gajo comprou um Mercedes, percebes? Nós, de cada vez que pudermos entregar mais à equipa, de cada vez que pudermos, quando compramos os restaurantes, os nossos funcionários trabalhavam 70 horas. Hoje ninguém trabalha mais que 40. Ninguém. Uma situação excepcional, alguém precisa ganhar umas horas. E isso custa muito dinheiro.
Se calhar, se nós tivéssemos mantido as pessoas a trabalhar 70 horas, nós hoje não tínhamos a mesma equipa e tínhamos mais capacidade financeira. Nós não estamos aqui para ser. Nós decidimos isto na primeira ata aos três. Ainda estava a Cláudia. O projeto é ser feliz, não é ser rico. Porque se fosse para ser rico, se calhar já tínhamos de ter tomado decisões diferentes. E algumas das decisões que tomamos nesta ótica. Nós não vamos faltar a jogos de futebol dos nossos filhos, nós não vamos deixar de acompanhar os nossos filhos e a nossa família também não. Um dos maiores orgulhos que temos é uma funcionária que está cá com um filhinho de 2 anos e que continua connosco e quer muito estar connosco. Porque nós fomos tentando criar as condições para que ela possa ficar connosco. E quais é que são essas condições? Quais é que são as condições mínimas que vocês acham que são necessárias para um colaborador estar satisfeito e que ter vontade de trabalhar no restaurante? Essa condição é uma condição interessante, porque, por exemplo, há uma, uma, uma funcionária que engravida e não sei o que, não sei o que mais, e que faz uso dos seus direitos, ok? Se calhar para algumas entidades patronais aquilo é um bicho de 7 cabeças. Para nós, não pode ser. Nem faz parte, é a vida dela. Temos que a apoiar, tem que ter o tempo com o filho dela, porque nós também gostamos, em certa altura, de ter estado com os nossos e estar com os nossos e de fazer as coisas com os nossos. E nós não queremos menos para eles do que queremos para nós, ok? E como é que mataram eu acredito que ela tinha estado de baixa, tiveram que arranjar mais alguém para o lugar dela. Ali está errada. O Sérgio não está a dizer que ali está certa. Não devia estar, o ónus não devia estar do nosso lado. Ok? Devia haver, se estamos num estado assistencialista, devia haver algum tipo de apoio para que o encargo, por exemplo, das horas de amamentação não estivesse só desse lado. Mas não há, só há por que discutir isso com quem faz as leis. Não há por que discutir isso com um funcionário. Exato. Isso é as regras. Como é que combatamos? Perdemos algum dinheiro. Porque recrutamos outra pessoa, faz parte. Porque se calhar a capacidade que essa funcionária tem nos faz ganhar dinheiro todos os dias. Agora, o que eu venho vendo é que nenhum empresário está disposto a abdicar de margens. Nenhum empresário está disposto a abdicar do conforto financeiro que lhe dá este tipo de. Não se contrata pessoas. Eu assisti a empresários a dizer que perguntavam num recrutamento se estava a pensar em ter filhos. É surreal. O negócio está mal montado, os horários repartidos não são bons, certo? A restauração tem dificuldade de comportamento, certo? Agora, nós temos que jogar com essas regras, porque senão vamos fazer outra coisa. Este caso da amamentação, para teres noção do impacto que tem num funcionário, essa colaboradora, na altura da amamentação, eu liguei-lhe e disse, olha, e agora as horas de amamentação, como é que vamos fazer? Tu tens direito a, acho que é 8 horas, não tenho a certeza, 8 horas semanais, não é? Já não me recordo ao certo. 2 horas diárias é 8 horas semanais, acho que é isso. Como é que queres fazer? A mim dava mais jeito de fazer tudo uma vez. Mas se tu quiseres fazer 1 hora ao almoço, 1 hora à noite, e ela disse, eu não vou usar as horas de alimentação. Eu, não vais usar? Não vais usar porquê? Porque... E ela engasgou. Mas explica-me porque é que não vais usar. Ela, porque eu vi no outro sítio que eu tive, as pessoas eram despedidas. Desculpa, eu não vou dizer o nome, eu ia dizer o nome da funcionária. E eu disse, não, isso é um direito teu. Ninguém te pode tirar isso. E tu vais fazer, porque ninguém te vai pagar essas horas. Essas mais 2 horas que tu vais ter com o teu filho, nenhum patrão te vai devolver. Por muito que ele te dê dinheiro ou isto ou aquilo. Isso é impagável. Eu fui eu que fiquei de licença do meu filho e sei bem a diferença que faz. Tu vais ficar as horas e quando voltares, o teu emprego está cá na mesma. E o aumento salarial que eu te prometi, não é por tu estás, porque tínhamos um prazo para o aumento salarial, vai ser ativo no dia em que tu voltares. Ponto. Não vai mudar nada. O que é que aconteceu depois disso? Ela entregou, ela veio, ela tem um filho, continuou connosco, entregou e hoje é uma das pessoas que cresceu na hierarquia e é uma das nossas responsáveis. E com certeza que valorizou essa atitude. Que não é mais do que a lei. Mas não é, Sim. não é isso que a gente espera. Eu acho que a nossa ideia não é ela valorizar a atitude. A nossa ideia é que ela se sinta ela valorizada. Porque aí é que está o ganho. É nós termos pessoas que se sintam valorizadas com aquilo que fazem. Para nós ser reconhecidos, não interessa.
pessoas hoje trabalham aqui e nós temos aqui ex-funcionários que foram espetaculares, continuam sendo nossos amigos, alguns foram abrir negócios, outros foram fazer outras coisas, é o que é. Mas enquanto cá estiveram, pá, espero que a maior parte deles tenha sentido valorizada, que isso é que é importante para nós. Não é valorizar aquilo que nós fizemos por elas, é isso, vale o que vale, não é? Isso é. Agora, as pessoas sentirem que elas mesmas têm valor e têm valor. Nós temos aqui pessoas com muito valor, todas. Tivemos aqui pessoas com muito valor e que continuamos a gostar muito delas e continuamos de muitos deles A prova disso é que vários deles foram para marcas, não é, totalmente implementadas no mercado, não é? Nós somos aqui também um ponto de recrutamento, às vezes eles devem vir aqui, devem escolher. Nós já tivemos, por exemplo, pessoas que chegaram à nossa vez e disseram, pá, tenho uma proposta. Assim, uma pessoa que tinha um bebé há pouco tempo também, para trabalhar das 9 não, das 7 à 1, uma coisa assim, não trabalho ao fim de semana. Pá, eu quero muito estar aqui, mas eu disse, pá, não tenho como te fazer, vai, isso é uma oportunidade única, então tens um filho pequenino, deixas de trabalhar das 7 à 1 na mesma área, vai. Passado uns tempos ele ligou-nos, pá, independentemente de tudo, eu queria estar convosco. Eu sei que saiu daí uma pessoa e eu queria estar convosco. Vamos arranjar maneira de trabalhar convosco. E eu disse, olha, vou-te dizer o que é que vai acontecer. Tu vais dizer ao teu patrão que vais embora e ele vai dar-me a fazer uma aposta escusada e tu vais ficar, porque tu és bom. Não te comprometas com isso, porque o que ele te vai fazer agora, infelizmente os empresários só valorizam as pessoas quando elas saem. Mas vai acontecer. Passados 2 dias ele ligou-me, pá, tinhas razão. Eles vão abrir uma marca nova, querem que eu fique responsável pela marca, não tenho como dizer que não. Isso é uma valorização daquilo que tu és um belíssimo funcionário, fico muito feliz de que queres trabalhar connosco. Mas nós ainda não estamos no sítio, no caminho, para te poder dar as condições que se estão a dar aí. As empresas têm maturidades diferentes e também desafios diferentes, não é? E nós não estamos na posição de poder dar essas condições. Bora, vai. E apesar de queremos dar essas condições, ok? Nunca queremos fazer do dinheiro o principal atrativo. Que seja em que nível estiver a empresa, sabemos que isso é importante para as pessoas, mas se tu fores para uma empresa só por causa do dinheiro, tu és refém do dinheiro. És refém do ordenado que ganhas. Valorizas-te? Não. Sim, por isso é que um bom ambiente na empresa às óbvio. vezes é mais valorizado do que propriamente mais 50 ou 100 euros. Há um estudo agora há pouco tempo sobre isso, que cada vez menos a componente salarial a componente de dinheiro do teu salário, não é? Porque depois há outras, é o menos importante para as pessoas. E aquilo que eu acho que muitos empresários da restauração não estão disponíveis para aceitar, é que cada vez menos as pessoas querem estar fisicamente nos trabalhos tantas horas. Ainda hoje há muita gente a trabalhar 60, 70 horas, com uma folga, depois aquela tanga da folga e meia, não é? Na meia folga trabalham como na outra. É difícil, e depois a concorrência é grande, não é? Porque tu vais na restauração, já tens sítios em ambiente de shopping, por exemplo, a trabalhar só um turno. E se sais da restauração, há um monte de gente a trabalhar, não trabalha ao fim de semana, e ainda consegues ter pessoal que está a trabalhar remotamente, que está a trabalhar em casa, não é? Se nós não criarmos boas equipas e um ambiente confortável, nós não temos capacidade negocial. Mas o que é que achas que afasta mais os funcionários da área da restauração? É o horário repartido? É o que vocês sentem? É um dos grandes entraves é esse. E depois há restaurantes que conseguem, por exemplo, nós temos neste momento, conseguimos que não sejam todos os dias repartidos. E conseguimos, principalmente na época do inverno, melhor ainda. E conseguimos entregar apenas 40 horas. Mas eu não tenho, nós não estamos aqui só para entreter equipas, nós estamos aqui também para ganhar dinheiro, não é? E para criar crescimento na equipa, para podermos dar melhores condições a nós e à equipa. E eu não tenho vendas de tarde. Não é possível, eu não consigo ter uma pessoa aqui de tarde, nem consigo ter todas as pessoas desde as 9. Não é? O futuro seria, e o do crescimento era tentarmos criar 2 turnos, mas é preciso fazer o caminho. E todos eles sabem isso, todos eles sabem que é a nossa ideia. Era o que eu ia perguntar a seguir, se achas qual é que era a solução que vocês viam para esse A problema. solução é nós conseguirmos, nós, enquanto empresários e empresa, uma visibilidade e uma organização financeira melhor e umas vendas mais previsíveis, porque a sazonalidade também nos traz alguns desafios, para podermos ter 2 turnos. Isso é ideal. Para podermos ter alguém que trabalha de manhã e alguém que trabalha de noite.
Isso aí implicaria uma equipa maior, não é? E um custo maior. Exatamente. Acho que não tem que dedicar de margem para. Não, porque se conseguires crescer em vendas, isto tem a ver com também o equilíbrio do restaurante. Se eu conseguir ter vendas noutros momentos, se calhar podemos fazer isso. Há outra solução, há outra maneira de o fazer, que é abdicar de algum turno. Nós, por exemplo, no inverno já abdicamos de terça-feira, nós não trabalhamos à terça. Nós, quando abrimos o restaurante, abrimos todos os dias. E estávamos abertos a todas as horas. Eventualmente podemos vir a abdicar de um turno. Por exemplo, deixar de. Isto não está nem sequer pensado, mas é uma das soluções que existe, é deixar de trabalhar segunda-feira à noite. Se o fizeres, já tens mais um dia para entregar às pessoas para só trabalhar no dia. Então é neste desequilíbrio que nós temos que encontrar o nosso conforto. E de cada vez que há uma oportunidade, essa não ser só para metermos dinheiro no bolso. Porque é aí que se perde as equipas. Sempre que há uma oportunidade de gerir, é pensar o que é que faz com que o restaurante seja mais rentável, mas que a equipe mantenha um nível de conforto que tem, ou até melhor. Porque outro dos grandes desafios que eu sinto aqui na restauração é a questão de estar a trabalhar ao fim de semana, principalmente e à noite, que é quando os outros estão a descansar feriados, quando os outros estão a descansar, vocês estão a trabalhar. E eu sinto que isso acaba por ser um desafio grande e é complicado porque o comportamento do consumidor também, o consumidor por hábito, costuma comer fora mais vezes ao fim de semana E na praia, não. do que durante a semana. E eu cada vez sinto mais que isso também é um grande desafio. As pessoas preferem ir trabalhar para outro sítio e ganhar menos, mas ter os fins de semana livres e as noites do que estar na restauração. Tem outra situação. Nós nunca trancamos um pedido que seja, por exemplo, ao domingo ou ao sábado ou ao fim de semana. Há pedidos assim, de folga. Inclusivamente funcionários que no inverno até brincávamos com o Henrique que ficava sempre com os domingos porque ninguém queria. Como ninguém queria, escolhiam as outras folgas todas, ele ficava sempre folga no domingo. Então é isso, é continuar a falarmos do mesmo. Óbvio que há alturas em que dá-nos muito mais jeito de estarmos cá todos, ok? Que estas coisas também têm que ser negociadas connosco e faladas e assim com cada antecedência. Agora ninguém deixa de ir. E atenção que isto não é, o que eu vou dizer não é tão, ninguém deixa de ir a um casamento, a uma comunhão e ao outro lado, por causa do trabalho, por trabalhar aqui. Mas eu sei que, por exemplo, em alguns sítios, isso pá, até para ir a uma comunhão, isso é uma coisa. O fim de semana não é negociável. O recrutamento, eu nunca fiz esta pergunta no recrutamento, mas depois também é uma questão de as pessoas ficarem porque têm essa particularidade. Nenhum dos nossos funcionários tem um marido que trabalha de segunda a sexta. Se calhar os que tiveram foram saindo. Porque depois também eles têm que encontrar o equilíbrio. Os nossos funcionários também têm pessoas que trabalham ao fim de semana, ou em shopping, ou que folgam, por exemplo, tem o caso de uma cozinheira que folga à terça-feira sempre, uma das folgas que ela tem é fechada à terça, porque o marido está à terça-feira de folga. Outra que tem a ama que não pode ficar com o menino à quarta, e à quarta-feira é uma das folgas dele. Só que eu sei que se nós tivermos aqui alguém que tem um marido ou uma mulher que trabalha de segunda à sexta, das 9 às 5, que a pessoa não vai ficar aqui muito tempo. É difícil. É difícil. Então, é quando tu encontras a pessoa certa, primeiro, não a sobrecarregares, quando digo sobrecarregares, ninguém, aqui trabalha-se, ok? Não estamos a falar de, não, isto aqui é tudo na boa e não, aqui trabalha-se, mas tu não puxares as cordas todas até ela ir, não é? Claro. E quando há momentos em que nós temos que estar menos, em que há maiores desafios, nós explicamos às pessoas e falamos com elas, opá, quem é que esperava isto? Entraram por aqui gente. Agora não esperamos, para já não esperamos que toda a gente esteja na mesma forma. Falamos muitas vezes sobre forma, isto é como os jogadores de futebol. Há momentos em que tu não estás em forma. E se tu não estás em forma, és protegido. Nós não temos posições fixas na cozinha. Temos algumas pessoas que gostam mais de estar num sítio ou noutra, mas facilmente um funcionário diz, pá, eu este, prefiro estar na copa. Olha, tira-me das mesas que eu não quero falar com ninguém. Como é óbvio, isto não é no dia-a-dia. Mas eles Sim, chama mais grave. uma das coisas que ajuda muito nestas dinâmicas de equipa é polivalência. Nós aumentamos alguns salários aqui com pessoas que queriam aprender outras coisas. Essa pessoa que é, neste momento, a pessoa que mais entrega à cozinha, a responsabilidade de cozinha, era empregada na mesa de formação. Ela quis aprender
Queres ir aprender? Queres crescer ali dentro? Bora. O Henrique, que há bocado estava aqui connosco, também gosta de ir lá para dentro e também foi aprender. E às vezes vem alguém do lado de fora para aqui. E isso, quando eu vou de férias, permite-me dizer o quê? O Henrique cobra. Ou o Manel cobra. Porquê? Porque nós temos uma dinâmica de que toda a gente, também nós somos assim, não é? Também nós fazemos cozinha, sala. Eu também sinto que isso é uma mais-valia E a polivalência, e eu na minha equipa também funciona muito dessa forma. A polivalência ajuda a colmatar férias, dias em que uns faltam, outros faltam, para conseguir cumprir na mesma e há bocado os prazos. Perguntavas-nos o que é para nós inegociável. O que é para nós inegociável é discriminarem-se uns aos outros. Seja por que motivo for, porque tratarem-se mal, isso para nós é receber mal algum funcionário que venha novo. O inegociável para nós é isso. Se nós nos apercebemos que algum funcionário trata mal outro ou que discrimina, seja por que for, isso para nós é inegociável, se eles sabem. Mas também sabem que é inegociável para quem eles atuarem assim para com quem que entra, ok? Eles têm que receber bem, ok? E depois eles percebem a pessoa também se enquadra nestes padrões ou se não. Quem faz o recrutamento são sempre vocês. sim, normalmente sou eu. Mas tu não consegues, uma entrevista de recrutamento não serve para nada. Não, serve sempre, dá sempre para tirar alguns insights. Aquilo que para nós é importante, tu Sim. consegues facilmente, tu não Só no consegues dia-a-dia. fingir técnica. É só no dia a dia. Tu não consegues fingir técnica, né? Se tu não souberes fazer, não consegues fingir, mas consegues fingir personalidade. É fácil tu apresentares-te de uma maneira simpática, disponível e proativa numa entrevista. Poder era depois, né? Então eu vou sempre à procura de alguns ganchos de como saiu do emprego anterior ou como hobbies que têm, aquilo que faz as pessoas libertar-se. Eu tento sempre pôr a pessoa a falar sobre algo que é confortável para ela, que é para eu perceber as dinâmicas dela, porque se estiver monocórdica, se estiver ali com um guião, tu não vais, não sacas Não, nada. as entrevistas são sempre perfeitas. Sim, São sempre É. perfeitas. Só depois quando vemos as pessoas no terreno, a interagir com o stress do dia a dia, com os colegas, saber como é que reagem em certas e determinadas situações, é que conseguimos perceber essa mais sobre a situação personalidade. isso é de caras. E depois, o que o Sérgio dizia é muito importante para nós. Discriminar alguém para nós não é negociável. E nós hoje vemos muito isso, infelizmente. E vemos muito em muitos meios. Hum, E depois tu tens que dizer isso e fazer isso. Nós tivemos aqui há 2 anos uma funcionária que até estava cá só no verão, 2 ou 3 anos, que já não está cá, foi para a Irlanda. E ela um dia chegou ali, eu estava ali no computador, ela chegou à minha vez assim: aquele cliente quer que sejas tu a atendê-lo. Disse: "Quer que seja eu?" Porquê? Nem é muito costume, não é muito. Eu costumo dizer que se ligar para aqui alguém a dizer: "Eu sou amigo de Joel", não é muito. Não. Meus amigos ligam para aqui. Então eu vinha à mesa e disse: "Olha, algum problema? A colega foi antipática, chamaram-me?" "Ah, não, sim, nós preferimos que fosse você, nós não gostamos de ser atendido por brasileiros." E eu disse ao senhor: "Nós não vamos atender." Ele estava com um filho, disse: "Não sei o quê, olha, não faça um escândalo, nós não vamos atender. O senhor não é bem-vindo aqui. Nós não aceitamos." E ele, a mulher, o filho, e levantou-se e se tu fazes isto, porque a funcionária percebe, quando tu dizes: "Nós não aceitamos que alguém discrimine", está validado. Claro. Agora, eu não sei, por acaso não me lembro se o cliente era um cliente recorrente, eu sei que não era a primeira vez que ele vinha cá, não é? Era um cliente que vinha cá várias vezes. Pode acontecer, porque para ti é importante o negócio, o dinheiro, pode acontecer, tu dizes assim: "Opá, fogo", eu depois desculpo-me com a funcionária, vou lá dar a volta, digo à funcionária: "Olha, opá, o gajo não gosta de brasileiros, olha, tem a mania, a gente chama-lhe pôr aqui dentro", percebes? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos validar aquilo que dizemos. Então se alguém me discrimina aqui, não é, nós não servimos. E não servimos mesmo. E foram 3 pessoas, podiam ser 10. Eu acho que isso passa para a equipa, quando a equipa sente que o dono protege a equipa, independentemente daquilo prejudicar o negócio ou não, sentem-se protegidos. Eu acho que eles depois acabam por também valorizar e dar mais valor à empresa e ao patrão. Porque estás a fazer aquilo que dizes. Que é uma das coisas que hoje e eu entendo que às vezes seja difícil. Não é fácil, Porque, não é porque a fácil, mas estratégia eu tenho uma estratégia, está bem, mas a estratégia sofre nuances, não é? Nós também tínhamos uma estratégia quando viemos para aqui, eram 3 restaurantes aqui, agora são 10.
Estratégia não pode ser a mesma. Só que uma coisa é estratégia, uma coisa é tu sabes que queres chegar àquele ponto e eventualmente aspirar um bocadinho à direita, um bocadinho à esquerda. Outra coisa é tu ires ao encontro de coisas que tu não definiste. É tu não seguires por valores, caráter e a tua atitude. Há coisas que são negociáveis e há coisas que não são negociáveis. E há coisas que nós podemos ter que inverter e se pudermos explicar o porquê de fazermos, melhor. Claro. Olha, Sérgio e Joel, eu gostava de fazer agora uma coisa diferente convosco, que não fiz nas primeiras 3 entrevistas, que é, eu pedi na entrevista anterior para fazerem uma pergunta para as pessoas que iam ser entrevistadas a seguir, sem saber quem eram, para prepararem uma pergunta, e eu gostava que cada um de vocês respondesse. Se calhar vamos começar aqui pelo Sérgio. A pergunta vai ser a mesma para os dois, é só para ouvir 2 respostas diferentes. O que é que a restauração te tirou que ninguém te avisou antes que ias ficar sem? O que é que a restauração me tirou? O que é que a restauração te tirou que ninguém te avisou antes que ias ficar sem? Então, Podes já recuar para os teus tempos de início da restauração, não precisa de ser hoje. Pode. O que é que te apanhou de surpresa na restauração? Alguma coisa que se calhar tu não estavas a contar que fosse assim e que... eu eu vou responder porque de uma forma vou fugir um bocado à pergunta porque não encontro é assim, os nossos pais sempre tiveram negócios. Meus pais tinham talhos e depois também tiveram um pão quente, um salão de banquetes, e nós fomos criados um bocado nesta linha. Ou seja, se calhar o fim de semana, o domingo íamos tendo, não é? Enquanto não tínhamos restauração, enquanto tínhamos talhos, o domingo íamos tendo, e sei lá, olha, falta-me o assado de domingo. Mas o restante do que é a restauração, de trabalhar os fins de semana, isso tudo, foi algo que nós sempre tivemos, ok? Eh, eh, e por isso nunca me senti assim nada retirado. Se há coisas que eu podia ter feito, se não tivesse, se estivesse na restauração, eu tivesse sempre a fim de semana, por exemplo, se havia coisas que eu teria feito, ou isso é uma coisa. Agora, retirar não me retirou, porque foi sempre aquilo que nós fomos fazendo. Inclusivamente, quando estudávamos, trabalhávamos na restauração, não para financiar sempre os estudos, mas para nos financiarmos a nós mesmos, para podermos fazer outras coisas, para podermos ter pocket money, o que fosse, para termos dinheiro de bolso. Agora, retirar, na realidade nunca me retirou, porque como fizemos sempre, como fiz sempre isto, pá, nunca senti que me retirasse. Agora, se poderia ter feito outras coisas, se tivesse um emprego das 9 às 5 com fim de semana, sim, poderia. Agora, o quê? Sinceramente não sei responder. Passava Foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta. A resposta é que sentes que não te retirou nada. Na verdade, não, porque sempre foi, quer dizer, foste habituado, já nasceste numa família de negócios em que já havia esse desencontro, se calhar, de horários entre filhos e pais, e já foste um bocado criado dentro desse ambiente. E tu, João, tiveste mais tempo a pensar na... eu tenho bem, eu não, a minha resposta não é muito diferente dessa. Há uma pessoa em particular que eu acho que me retirou, mas antes de dizer o que é que me retirou, vou dizer uma coisa que me deu, que a maior parte das pessoas não dá, quando se fala sobre coisas dos horários. E pensa-se pouco sobre isto. Deu-me tempo para mim. Porquê? A minha esposa, por exemplo, trabalha de segunda a sábado, não é? E está ao domingo em casa. Mas todo o tempo que ela não tem a trabalhar, tem-no dedicado está sempre com o meu filho, por exemplo. Está sempre, não há um espaço, por exemplo, eu tenho muitas manhãs, eu pego na carrinha, vou por aí abaixo, vou surfar, tenho as minhas responsabilidades também, mas o tempo para mim é algo que a restauração entrega às pessoas e que as pessoas não valorizam. Porque nós somos dois e porque eu várias vezes entro às 3 da tarde. Claro, quem passa de manhã à noite dentro de um restaurante não tem esse tempo. A mim deu-me isso. Deu-me a possibilidade de eu ter tempo só meu. Sim, isso é muito importante. O que é que me retirou? Também no tempo, relativamente ao tempo. Tempo com o meu irmão, isto quer dizer o quê? Se calhar, nós agora até que fazemos mais isso, não é?
por exemplo, vamos às vezes para a água juntos, ou vamos jogar pádel juntos, ou não sei o quê, mas todo o tempo que nós estamos juntos, e estamos muito tempo juntos, é num negócio, aqui. E mesmo quando nós estamos aqui, nós pronto, falamos bastante sobre a família, sobre os miúdos e mais não sei o quê, mas há sempre uma coisa em comum que é o restaurante. Se calhar eh, a surpresa de perguntar ao meu irmão, "Epá, como é que tu andas?" Nunca se deu, não é? Estou todos os dias. Porque nós estamos todos os dias juntos. Eh, Agora, também temos a felicidade e também eu, no meu caso, é por um motivo de gratidão. Quando eu digo que o Sérgio foi tirando as pedras do meu caminho, eu consegui remontar aos 10 anos, né? Os meus pais, quando eu tinha 11 ou 12 anos, deixavam-nos à sexta-feira num parque de campismo com uma caravana e íamos buscar ao domingo, ficávamos só os dois. Ele tinha 14, eu tinha 11, hoje era impensável, não é? As primeiras calças de marca que eu tive porque o meu irmão já tinha umas e chateou a minha mãe para eu ter umas também. Hum, e ele foi tirando as pedras da frente, é muito fácil. Depois o pessoal diz: o Joel tem aquela capacidade de falar e tem as coisas todas pensadas. É muito fácil de fazer as coisas quando as pedras foram tiradas do teu caminho, quando o monte dos desafios a que tu tinhas que estar proposto não estão lá porque ele tirou da frente. Em negócios, em espaços para crescer, esta coisa do eu fui para lá este dia porque ele estava lá, eu fui para a Steak and Shake porque ele estava lá. hum, e, já fugi muito da pergunta, mas para dizer isto, nós somos felizes a trabalhar juntos, gostamos muito de trabalhar juntos, mas se calhar, se não trabalhássemos em algum momento, podíamos ter tido mais tempo de qualidade, Como irmãos. os dois, sim, se calhar, pode ser. Mas sinto aí muita gratidão. Sim, sim, É recíproco, porque para mim é um privilégio trabalhar com o meu irmão, embora, por exemplo, eu estou cá de manhã, por exemplo, hoje, eu estive cá de manhã e ele ia chegar às 3h30, 4h, estamos ali que meia horinha, uma horinha, não sei o que mais, e pá, não sei o quê, até que somos capazes, maioritariamente vamos de trabalho, falamos do treino do miúdo, e não sei o quê, e ontem fui ao surf, e ontem não sei o quê, não sei o que mais, mas quer dizer, é aquele espaço, raramente temos o espaço de estarmos os dois juntos. Juntos e fora daqui, não é? Fora Ou melhor, substituímos-nos um bocado, não é? Aqui substituímos um bocado, pá, mas é um privilégio trabalhar aqui com o meu irmão, como em qualquer outro dos sítios. É sempre pá, é mesmo isso, é um privilégio e também acho que é com gratidão, é uma das pessoas que mais gosto, não é? De amigos é o meu melhor amigo, não é? O meu irmão é o meu melhor amigo de sempre, não é? Fizemos muitas coisas Vocês juntos. conseguem cortar-se a chorar, então. Nós fizemos muitas coisas juntos. E aquilo que nós falamos de falar de restauração, a toda a hora, nós também falávamos de Magic the Gathering a toda a hora quando o fazíamos. Nós também falávamos de um jogo online a toda a hora quando o fazíamos. E nós fazemos com a restauração aquilo que fizemos com tudo. Nós a toda a hora falávamos de tudo, da coisa que mais nos interessa. Nós normalmente, durante a nossa vida, fomos focados em certas fases por certas coisas que fazíamos, pelo nosso hobby, ou pelo nosso trabalho, ou por qualquer coisa, e então esse foco era sempre muito direcionado. Nós passávamos horas a falar de cartas Magic, nós passávamos horas a falar de Entropia, aquele jogo online que jogámos, nós passávamos horas a falar de whatever, sei lá, Championship Manager, quando jogámos Nós fizemos muitas coisas juntos e fomos sempre muito, eh, entre aspas, obcecados pelos projetos. Eu acho que a vossa relação é o que se calhar torna com que vocês sejam tão bons com outras pessoas. Porque vocês próprios têm uma relação um com o outro muito próxima, de grande intimidade, e eu acho que isso deu-vos, se calhar, para transmitir isso também para a equipa, e Sim, com certeza. isso com certeza que vos ajuda muito na parte da gestão da equipa. E a gente, quanto mais velho vai ficando, vai começando a perceber-nos também a nós mesmos, porque como o João disse no início, isto não foi sempre assim. Nós também trabalhamos em alguns sítios, e eu peço, olha, desde já desculpa a muitos que trabalharam comigo, pá, e que se calhar naquela altura fiz aquilo que aprendi, ou seja, aprendi, mas não foi em casa, porque por acaso meus pais nos negócios deles não eram de chamar, mas aprendemos na restauração, a chamar a atenção de uma maneira errada.
aprendemos na restauração a não pensar antes de falar, a ser assim agressivos até às vezes com o cliente. Eu sinto que todos os dias tento melhorar o nosso atendimento ao cliente. Sei lá, o cliente vem aqui gastar o dinheiro dele. Pá, às vezes até pode haver alguns um bocadinho chatos, pá, mas eles se nos escolheram, pá, vamos tentar fazer o melhor possível. É, se calhar em alturas em que era mais novo e se calhar se me respondessem mal a uma coisa, eu se calhar reagia da mesma maneira, e então acho que são coisas que vamos corrigindo também. A idade vai-nos ensinando algumas coisas, embora ainda não sejamos nenhum velhos, não é? Mas ou pelo menos tentámos, ainda andamos de skate e que fazemos conta que fazemos bodyboard, mas mas pá, é isso. E não é sempre, atenção, não corre sempre bem. Não. Não corre sempre bem. Há momentos em que perdeste o controle, há momentos em que aceitar pedir desculpas é sempre um passo importante, mas há momentos em que não cumpres com algo que tinhas dito que ias cumprir e que também não é fácil. Mas nós nem somos perfeitos e mais do que não somos perfeitos, eu acho que para mim o grande gancho da mudança de tratamento das pessoas foi nós não somos todos iguais. E para criar uma equipa, nós não precisamos de criar 8 semelhantes ou 10 semelhantes. Para criar uma equipa, tu precisas de entender, usar as melhores capacidades de cada um para cada tarefa e socialmente ter uma ideia em comum. A nossa é caráter, atitude, verdade. Ok? Mas pode ser outra coisa qualquer. Agora, as pessoas não têm que ser iguais. À volta do que elas giram laboralmente, sim. Mas depois há pessoas diferentes, há pessoas com mais energia, com menos energia, com mais capacidade, com menos capacidade, com mais stress quando há muita gente, com mais capacidade para limpezas, com tudo. E nós podemos encontrar numa equipa, porque uma equipa é isso mesmo. O guarda-redes suplente não joga o ano todo e é importantíssimo. Não é? Nós temos, não vale a pena, tu tens que fazer igual àquilo. Não, se calhar a tua capacidade não é aquela, é outra. E nós aqui temos, tentamos ter o cuidado de ir ao de encontro ao que as pessoas são. Joel e Sérgio, foi uma conversa super interessante. Obrigado mais uma vez por terem estado aqui comigo, terem tirado um bocadinho do vosso tempo. Acho que esta conversa vai ser super útil para quem trabalha na restauração, porque eu sinto que realmente isto é um problema grave da restauração, aqui a gestão das pessoas, e eu acho que vocês acrescentaram mesmo imenso. Obrigado. Obrigado nós também pelo convite. Parece que é fácil, mas nem sempre correu bem. Antes da casa cheia houve dias sem ninguém. Sala às moscas, contas por pagar, pessoal sem trabalho e eu a penar. Fala-me disso sem esconder, do que correu mal para te erguer. É no fundo do poço que nasce a pressão, uma fome de vencer que vira obsessão. Mal passado, dias no lodo. Mal passado, o tempo todo. Mal passado, mas é normal, porque antes do sucesso há sempre um mal passado.